Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020 e hoje nós vamos falar sobre a volta do Campeonato Paulista da Série A3. A competição volta nessa sexta-feira com 4 jogos, outros 4 jogos no sábado e nós vamos falar aqui a situação de cada time na tabela de classificação e quem eles contrataram ao longo da parada do futebol. Então após a vinheta eu volto para destrinchar tudo isso com vocês. Parou música. Bom, gente, vocês repararam aí que a música de abertura tá um pouquinho mais acelerada aqui nesse vídeo, né? E também no vídeo anterior. Foi uma mudança aí que eu fiz aí pra deixar o canal um pouquinho diferente, né? Dá uma mudada de vez de quando que é bom. Então se vocês gostaram, ó, deixa seus comentários aqui embaixo aqui e me falem o que vocês acharam dessa trilha aí de abertura. Mas vamos começar a falar o assunto do vídeo, que o vídeo aqui hoje é pra falar sobre a volta do Campeonato Paulista da Série A3, né? Vamos ter... A competição foi paralisada após a disputa da 11ª rodada e vai ser retomada nessa sexta-feira com 4 jogos. Outros 4 jogos no sábado. E eu fiz um levantamento, né, de quem essas equipes trouxeram aí ao longo da parada, times que se reformularam completamente, trouxeram praticamente o elenco inteiro novo. E eu vou estar aqui passando para vocês quem cada time trouxe. Não consegui levantar de todo mundo, algumas equipes é um pouco complicado você conseguir informação, nas redes sociais delas estão um pouco desatualizadas, tem informação do ano passado, tem informação de março ainda, então não foi possível trazer informações das 16 equipes, mas eu trouxe da maioria delas, eu acredito que 2 ou 3 só que eu vou ficar devendo. Então vamos começar falando sobre, antes de começar a falar, lembrando que sempre que eu vou deixar a tabelinha aqui do lado aqui, né, sempre que eu for falando jogo a jogo, nós vamos passar a classificação e você acompanha a classificação aqui do lado. Então a gente fala o jogo, a situação de cada time na tabela e também quem essas equipes trouxeram aí para a volta do futebol. Então o primeiro jogo que nós vamos começar falando é o Primavera contra a equipe do Velo Clube. O Primavera, como vocês podem ver aí na classificação, é o 14º colocado, tem 12 pontos ganhos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas a situação dele não é tão ruim, porque se vocês olharem aqui, ó, está só 2 pontinhos atrás do Desportivo Brasil, o Desportivo Brasil que é a equipe que fecha o G8. Então o Primavera aí, dependendo do que acontecer nesse jogo, será um divisor de águas já na competição. Ele vai decidir se ele vai lutar pela classificação ou se vai lutar para não cair. Então essa é a situação do Primavera. 1 ponto acima da zona do rebaixamento, mas apenas 2 pontos atrás do G8. Já a equipe do Velo Clube, o Velo Clube está numa situação bem mais interessante. O Velo Clube é o 3º colocado, 18 pontos, 2 pontos só atrás do vice-líder, que é o EC São Bernardo. Ele está um pouquinho distante do Noroeste, mas o Noroeste está disparado na frente. O Noroeste tem 26 pontos ganhos, né? É a única equipe classificada. Vou trazer aqui então quem cada time trouxe, né, para a sequência da competição. O Primavera foi uma daquelas equipes que eu não consegui levantar informações relevantes, né, a respeito de quem eles trouxeram para a volta da Série A3. Mas o Velo Clube ele trouxe o lateral Luiz Roberto, trouxe também o zagueiro Diego Henrique, trouxe os volantes Caio Soares e Lucas Paranhos e também o meia Christian. Esses foram os jogadores que o Velo Clube trouxe para a sequência da Série A3, perto do que vocês vão ver daqui para frente. Ele até que trouxe poucos jogadores, porque teve time aí trazendo 18 jogadores para a sequência do campeonato. Próximo jogo, EC São Bernardo e Desportivo Brasil, é um confronto direto aí na briga pela classificação. O São Bernardo tem 20 pontos, é o vice-líder da competição. Se vencer, vai abrir aí 9 pontos para o Desportivo Brasil, que atualmente é o 8º colocado. Então, como vai ter muitos times jogando entre eles ali no meio da tabela, então eu acredito que uma vitória já classifica o São Bernardo para a próxima fase. Lembrando que esse aqui é o Esporte Clube São Bernardo, não é aquele outro São Bernardo não, que está na Série A2. Mas já a equipe do Desportivo Brasil tem 14 pontos, só que o problema é que tem vários times atrás dele que tem 13 pontos. Então um tropeço lá no ABC pode deixar a equipe mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de classificação. A equipe do Desportivo Brasil está apenas 3 pontos acima do Marília, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vamos pegar aqui quem essas equipes trouxeram. O São Bernardo trouxe o zagueiro Dante, trouxe os laterais Iago e Osvaldir, além dos atacantes Tito e Gustavo. O Gustavo, na verdade, já pertencia à equipe e está voltando por empréstimo. Já o Desportivo Brasil trouxe apenas uma contratação. Trouxe o atacante Fábio Azevedo. Ele tem passagem pelas categorias de base do São Paulo, da Portuguesa, do Audax e do Grêmio. E o time de Porto Feliz, o Desportivo Brasil, será a sua primeira equipe profissional, né?
O Desportivo Brasil tem como característica mesmo é trazer jovens jogadores, né? Revelar jovens jogadores. Não é do perfil da equipe trazer jogadores rodados, experientes, né? Porque o perfil do clube mesmo é estar revelando o jogador e negociando, não é estar trazendo aí jogadores já renomados, enfim. O perfil do Desportivo Brasil é apostar mesmo nos jovens jogadores. Próximo jogo, lembrando, ó, esses dois jogos que eu falei, passou batido aqui, serão às 15 horas. Então, o Primavera joga contra o Vela às 15 horas lá em Indaiatuba. O São Bernardo joga contra o Desportivo Brasil no estádio 1º de maio, também às 15 horas. Mais um jogo às 15 horas. Rio Preto e Capivariano. Esse jogo será lá no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, também às 15 horas. O Rio Preto, como vocês podem ver aí na tabela, é o primeiro time fora da zona de classificação. Tem aqui 13 pontos ganhos, um pontinho só atrás do Desportivo Brasil, mas também está aí 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Então o Rio Preto podendo aí nessa rodada, porque vai ter muitos confrontos diretos, podendo entrar no G8 aí, entrar de vez na briga pela classificação. Já a equipe do Capivariano está numa situação interessante, é o quarto colocado, 18 pontos, uma vitória em casa, uma vitória fora de casa, aliás, né? Pode aí encaminhar bem a sua classificação para a próxima fase. Então, um confronto direto aí bastante interessante nessa sexta-feira. As duas equipes, né? O Capivariano, eu não consegui buscar informações da equipe, né? Entrei no site, o site estava desatualizado. O Facebook que eu achei também não tinha muita informação relevante. Mas o Rio Preto ele vai ter como novidade o Ivan Canella. O Ivan Canella, que é o preparador físico da equipe até a parada do futebol, ele vai substituir o Carlos Rossi. O Carlos Rossi, que era o treinador da equipe, ficou apenas 2 jogos só, dirigiu apenas 2 jogos antes da parada e agora ele saiu. Então a diretoria do Rio Preto decidiu efetivar o Ivan Canella para a sequência da Série A3. Além do novo técnico, também chega ao time os goleiros Wendel e Gustavo Silva, os laterais Felipinho e Lucas Piauí, além dos zagueiros Juan Henrique e os meias Edson Pio e Lincoln, os atacantes Jonathan Ubina, Billy e Pablo. Então, esses são os novos nomes aí da equipe do Rio Preto para buscar aí a sua classificação para a segunda fase da Série A3. Então, o Rio Preto aí com um novo treinador e também com alguns novos nomes no seu elenco. Mais um jogo nessa sexta-feira, só que às 17 horas, será entre o Barretos e o Linense. O Barretos aí também trazendo novos jogadores, também com um novo técnico, e o Linense também com algumas novidades. Vamos pegar a situação de cada um deles aqui na tabela. O Barretos está na 12ª colocação, tem 13 pontos ganhos, também está ali naqueles times que estão ali na porta de entrada do G8, um pontinho só atrás do Desportivo Brasil. Se vencer, né, dependendo do que acontecer com os outros jogos, entra na zona de classificação. Já a equipe do Linense, o Elefante, o Linense é o 7º colocado, tem 15 pontos ganhos. Se perder, corre aí o sério risco de sair da zona de classificação. Então o Linense aí buscando se firmar de vez no G8. Vamos pegar as informações aqui então das equipes que eu apurei. O Barretos trouxe o técnico José Viriato e também trouxe o goleiro Pedro, o meia Bismarck, o zagueiro Edson Rocha, o meia Raul Muli e o meia Derek. Esses são os reforços da equipe do Barretos para a sequência da Série A3. Já no Linense chegaram o Thiago Passos, né, e o Vinícius, esses dois são goleiros. Também vieram Samuel Patrick para a defesa, o Rian, o Cícero e o Samuel Guzmán para o meio de campo, o Dimba e o Jaime para o ataque. Aliás, é Jaime Juan, o nome, é só nome complicado para complicar minha vida, né? Então, Dimba e Jaime Juan para o ataque. E o Samuel Guzmán, né, um dos meias que chegou para a equipe, aqui diz que ele é boliviano. Então, contratações também do Linense para a sequência aí da Série A3 do Campeonato Paulista. Esses aqui então, esses 4 jogos que eu passei até agora, são os jogos de sexta-feira. Agora nós vamos passar para os jogos de sábado. Sabadão, a rodada já começa com o jogo lá em São Paulo, entre o Nacional e o Batatais, né? Dessas duas equipes eu não consegui levantar informações, mas vamos pegar aqui a situação de cada equipe dentro da competição. Começando aqui procurando o Nacional da tabela. O Nacional é o 10º colocado, também é um daqueles times que está com 13 pontos ganhos, brigando para entrar na zona de classificação. Já o Batatais é o 6º colocado, tem os mesmos 18 pontos que o Comercial e também que o Capivariano, só que fica ali abaixo nos critérios de desempate.
mas uma vitória também aí deixa a sua classificação mais próxima, né? Não vou dizer que vai se classificar com essa vitória, porque tem muita gente embolada, mas uma vitória já logo de cara voltando, já deixa o time aí com uma situação bem interessante para as 3 rodadas finais. Agora começa a briga ferrenha aqui na parte de baixo da tabela. Nós vamos ter às 15 horas lá no Jaime Sintra o Paulista de Jundiaí encarando o Olímpia. Essas duas equipes são as equipes que mais trouxeram atletas durante a parada do futebol. O Olímpia vai para o seu sexto treinador, né? Teve até um lá antes da parada do futebol que foi demitido no intervalo do jogo, né? Uma história assim, foi uma história que aconteceu antes de eu até inaugurar aqui o canal. Mas vamos pegar a situação primeiro de cada um para depois falar dos reforços de cada um deles. O Paulista de Jundiaí tem apenas 7 pontos ganhos, está 5 pontos atrás do Primavera e do Grêmio Osasco, que são os primeiros times fora da zona do rebaixamento. Então uma derrota na volta do futebol já praticamente condena o Marília ao rebaixamento, o Paulista ao rebaixamento. Porque com 7 pontos, depois ele vai ter que torcer ainda contra esses times que estão fora da zona do rebaixamento e vai ter 3 rodadas para estar descontando aí 5 pontos. Então vai ser uma situação muito complicada, né? Então o Paulista tem que vencer na volta do Olímpia. É um adversário que também está ali na parte de baixo da tabela brigando para não cair. Então é um confronto direto para as pretensões do Paulista. O Olímpia é o 11º colocado, está ali naquela turma dos 13 pontos, como vocês podem ver aí, está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Mas como mudou muita coisa, então a gente não sabe como é que essas equipes vão reagir. Vamos pegar aqui o que cada um trouxe. Vamos começar pelo Paulista de Jundiaí. Ele trouxe os goleiros Gabriel e Agenor, os laterais Diego Macedo e Danilo Mohamed, os zagueiros Felipe e Euler Viana, os volantes Lourenço e Luiz Felipe, os meias Marcelinho Araxá, Leandro Lima, Rodolfo e Leonardo, além dos atacantes Léo Mineiro e Fielder. Esses são os reforços da equipe do Paulista para a volta da Série A3. Vamos pegar aqui o Olímpia. O Olímpia ele vai ser comandado pelo Ednei Fernandes, como eu disse, é o 6º técnico da equipe na temporada. Ele trouxe aí para a retomada os goleiros Matheus Fraga e Douglas Silva, os laterais Flávio, Pedro Policarpo e Dimas, os zagueiros José Victor, Lucas Borges, Fernando e Guilherme, o volante Arthur Augusto, Wellington Natan, Alexandre Gaúcho e Roger Goiano, os meias Pedro Guerreiro, Ramon e Vinícius Lima, além dos atacantes Daniel, Dorival, Nonato e Claudio Honor. Aliás, Claudio Honor aí tem nome de jogador aí da década de 90, mas esses aqui são os nomes dos jogadores do Olímpia, que busca aí pelo menos a sua permanência na Série A3 do Campeonato Paulista, depois aí de uma temporada bastante conturbada. Como eu falei, 6 treinadores, técnico demitido no vestiário, inclusive até o presidente do time renunciou ao cargo aí no meio da parada, enfim. O Olímpia aí tentando achar seu caminho na Série A3, depois de muitos problemas nessa temporada. Vamos para o 7º jogo da rodada. Outro jogo também com circunstâncias parecidas, uma equipe na zona do rebaixamento e outra lutando para não entrar, que é Marília e Grêmio Osasco. Esse jogo vai ser às 17 horas, lá no Bento de Abreu, em Marília. A situação do Marília, ele é o penúltimo colocado, 11 pontos ganhos, né? Não está tão ruim quanto o Paulista, mas está dentro da zona do rebaixamento. Tem 11 pontos, 1 ponto a menos que o seu adversário, o Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco aí que é o 13º colocado. Então é um jogo aí que quem vencer, ou o Grêmio Osasco afunda mais o Marília na zona do rebaixamento, ou o Marília puxa o Grêmio Osasco para a zona do rebaixamento. Então esse jogo aí é bastante interessante, até para o Paulista também, né? Na briga aí para escapar da 2ª divisão. Vamos pegar aqui os reforços dos times. No caso do Marília, porque o Grêmio Osasco também não tem informação. O Marília ele trouxe os laterais Bruno Oliveira, o lateral Felipe Cordeiro, Luan Gama e Diogo Carlisto, todos eles laterais. Trouxe também os zagueiros Moisés, o Victor Souza, o Marcos Vinícius e o Geninho. Os volantes Donatan, Léo, Júnior Santos. Os meias Maicon Assis, João Gabriel, Kesley e Leilson, aliás. Além dos atacantes Tito, Léo Bahia e Jean Carlos. Esses são jogadores contratados aí pelo Marília durante a parada do futebol. O Marília que teve alguns jogadores que chegaram a ser contratados e foram dispensados logo em seguida. Enfim, muita gente passou pelo Marília aí nessa parada aí do futebol. Fechando a rodada, nós vamos ter um jogo também bastante interessante, que é do Noroeste contra o Comercial. O Noroeste, como vocês podem ver aí, líder disparado, né? Tem 26 pontos ganhos.
única equipe matematicamente já classificada para a segunda fase, para as quartas de final, tá brigando aí agora para pegar a primeira colocação. E o Comercial aparece ali na quinta colocação com 18 pontos, os mesmos 18 pontos de Capivariano e Velo Clube, mas fica atrás dos critérios de desempate. O Comercial trouxe alguns jogadores durante a parada, mas também alguns deles acabaram até indo embora antes, né? Mas vamos começar, já que o Noroeste é o mandante, vamos falar dos reforços do Noroeste. O Noroeste trouxe 5 reforços. Trouxe o lateral direito Emanuel, os zagueiros Michael e Guilherme Lincola e os atacantes Alan e Lucas Charlon. Esses são os reforços do Noroeste aí para a sequência do Campeonato Paulista Série A3. O Noroeste que manteve boa parte do seu elenco, inclusive manteve o Richards, né? O Richards que jogou no São Paulo, no Atlético Mineiro, né? Campeão da Libertadores aí por esses clubes. O Richarlison permanece no Noroeste para a disputa da Série A3. Aliás, o Noroeste até ameaçou em não voltar a disputar a competição, né? Teve em determinado ponto da parada lá do futebol, saiu a notícia que o Noroeste fechou o clube, dispensou os funcionários. Aí no dia seguinte o presidente que tinha determinado essas decisões aí acabou saindo, entrou uma outra diretoria, enfim. O Noroeste está na liderança aí, mas passou aí durante a parada do futebol por alguns momentos conturbados. Agora já vamos falar do Comercial. O Comercial que tentou aí manter boa parte do seu elenco, ele trouxe o lateral Darley, o zagueiro Guilherme Nascimento, o volante Lucas Pádua, o meia Pedro Henrique, o atacante Biro Paraíba, o Kaká Mendes, o Pablo e o Pablo Eduardo chegaram a ser anunciados, mas deixaram a equipe aí como durante a parada aí porque acertaram contra as equipes. Então o Comercial trouxe alguns jogadores, mas alguns outros também acabaram deixando antes de estrear. Então essa aqui é a situação dos times da tabela. Eu tentei fazer um compilado, um resumo, né, para o vídeo não ficar muito extenso também. Esse vídeo aí vai ter o que, uns 25 minutos mais ou menos, né? Bem acima da média que eu venho fazendo, mas eu trouxe aí para vocês, assim como fiz na Série A2, um compilado de como está a situação de cada equipe na tabela. Trouxe a classificação aqui, né, para a gente entender como é que é esse cenário da volta, e também busquei atualizar os elencos, trazer aí quem que cada equipe contratou. Então é isso aí, gente. Isso aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Lembrando que todos esses jogos serão transmitidos ao vivo pela TV FPF via plataforma MyCujo. Algumas equipes, por exemplo, como Marília, a sua própria equipe de transmissão vai fazer as imagens e passar por MyCujo. Então, já que o torcedor não vai estar podendo ir no estádio, a federação e o MyCujo aí estão trazendo então gratuitamente os jogos da Série A3 para o torcedor poder acompanhar da segurança de sua casa. Lembrando a você, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ative as notificações, se inscreva no canal, porque a sua inscrição é bastante importante aqui para o crescimento e também para a gente levar as informações dos times do interior de São Paulo para mais pessoas possíveis. Lembrando que a gente tem vídeos diários, às vezes 2 vídeos por dia, tem vídeos aí especiais para falar da Série C do Campeonato Brasileiro, tem vídeos para falar da Série D também do Campeonato Brasileiro, e eu estou preparando aí um material bem bacana da segunda divisão. Também temos vídeos diários para falar aí das contratações, das novidades dos times da segunda divisão. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, se você quiser ficar por dentro das novidades, porque o vídeo não tem hora para sair, não é como outros canais que tem o horário certo para vídeo sair. Aqui, saiu a notícia, a gente grava e coloca no ar. Então, para você não perder nenhum lance, nenhuma novidade aí dos times do interior de São Paulo, seja inscrito no canal. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.